Olá, eu sou Nidy Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu gostaria de conversar sobre os 4 elementos, que é uma das bases da astrologia. E se você se interessa por astrologia, eu recomendo um livro muito bom, que eu vou ler um trecho hoje. É um livro do Stephen Arroyo, que se chama Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos. E falando sobre os elementos, ele diz: cada elemento representa um tipo básico de energia e consciência, operando em cada um de nós. O elemento de qualquer signo em particular mostra o tipo específico de consciência e o método de percepção mais imediata. E sobre a classificação dos elementos, ele diz: os elementos têm sido tradicionalmente divididos em 2 grupos, sendo o fogo e o ar considerados ativos e autoexpressivos, e a água e a terra sendo considerados passivos, receptivos e autorrepressivos. Esses 2 grupos são idênticos aos da divisão básica da filosofia chinesa: Yin, água e terra, e Yang, fogo e ar. Os signos de água e de terra são mais autorrepressivos do que os signos de ar e de fogo, no sentido de que eles vivem mais dentro de si mesmos e não se permitem projetar exteriormente a sua energia essencial sem antes usar uma boa dose de cautela e de ponderação. Os signos de fogo e de ar são mais autoexpressivos porque estão sempre deixando sair, derramando, sem reservas, as suas energias e a sua substância vital. Os signos de fogo por meio da ação direta e os signos de ar por meio da interação social e da expressão verbal. Os signos de ar estão relacionados com a sensação, a percepção e a expressão da mente, e especialmente com formas de pensamento geométrico. Os signos de fogo expressam o cálido, irradiante e energizante princípio da vida, que pode se manifestar como entusiasmo, amor ou como ego. Os signos de água representam o refrescante, curativo, sedativo princípio da sensibilidade e da reação do sentimento. Os signos de terra revelam uma afinação com o mundo das formas básicas e uma habilidade prática para utilizar o mundo material. Todo indivíduo deve encontrar um tipo de trabalho que pertença realmente ao seu elemento. E ele dá alguns exemplos dessa questão profissional, falando assim: os signos de água, portanto, precisam tratar com outras pessoas do elemento água ou precisam de um envolvimento emocional intenso com qualquer coisa que estejam fazendo. Essas pessoas não podem se desligar das suas experiências. Portanto, é importante que escolham atividades e trabalhos que possam lhes dar um amplo raio de ação para sua expressão emocional. Os signos de fogo requerem envolvimentos com outros signos de fogo, com metas e aspirações progressistas e inspiradas, ou com um tipo de trabalho que seja fisicamente exigente e ativo. Os signos de terra precisam assumir deveres e obrigações materiais, pois o desafio de enfrentar o mundo como um todo estimula suas energias mais positivas e alimenta sua necessidade de expressão através das realizações práticas. Também pode se recarregar lidando intimamente com outras pessoas do elemento terra. Os signos de ar sentem necessidade do relacionamento constante com outras pessoas de mentalidade igual, do envolvimento social que lhes ofereça um canal para a expressão de suas ideias ou de um tipo de trabalho que lhes dê estímulo e liberdade intelectual. A pessoa também pode procurar estabelecer conscientemente uma sintonia com a energia requerida por meio do cultivo do contato físico íntimo com esse elemento. Os signos de terra naturalmente precisam meter os pés na lama de vez em quando, precisam se aproximar da natureza e entrar em sintonia com a força de crescimento que há nas árvores e nas plantas. Os signos de ar precisam de ar limpo, leve, altamente elétrico, uma qualidade de atmosfera que jamais é encontrada nas nossas cidades, nas planícies úmidas ou nos vales cultivados. Esse tipo de ar é particularmente acessível nas montanhas, onde não só é limpo, mas também bastante seco e fresco. Os signos de água normalmente sentem que viver longe demais de um rio, de um lago ou do oceano é o mesmo que viver num deserto estéril. Alcançam sua melhor forma psíquica e emocionalmente quando têm a oportunidade de mergulhar em água corrente regularmente, ou pelo menos de estar na presença dela. Os signos de fogo precisam estar ao ar livre, na luz solar, banhando-se no fogo radiante que vem do sol. Eles também precisam manter-se fisicamente ativos a fim de captar a sua energia ígnea. Um signo de fogo que tem que ficar confinado por muito tempo e sem oportunidade de fazer uma movimentação vigorosa, logo começa a se sentir como se estivesse morrendo. Imagina no início da pandemia, no confinamento, quem tem muito fogo no mapa, como se sentiu, né?
E ele também cita um estudo de um psicólogo que relacionou os elementos com tipos de personalidade. E ele chegou a algumas conclusões muito interessantes. Ele concluiu que os 4 elementos simbolizam tipos de pessoas que metabolizam a experiência em velocidades diferentes e de maneiras diferentes. Os signos de ar tendem a se elevar acima dos conflitos e a flutuar ao redor deles. Embora mais tarde possam ficar ressentidos com a pessoa que colocou o problema no seu caminho, na ocasião, eles raramente deixarão de agir com elegância. Os signos de água também detestam todas as formas de conflito, com exceção de alguns escorpianos. Tendem a escorrer ao redor dos conflitos, por baixo deles ou sobre eles, ou então, se tudo falha, a desgastar lentamente a pessoa ou a coisa que está no seu caminho. Escorpião, porém, muitas vezes procura desafios e problemas, compreendendo subliminarmente que tais desafios fazem aparecer sua maior força e seus maiores recursos. Assim mesmo, Escorpião manterá, durante a maior parte do tempo, um silêncio carregado, não desejando causar nenhum conflito desnecessário. Os signos de terra, sendo bastante sólidos por natureza, tendem a desdenhar o conflito, preferindo absorver lentamente o impacto do problema. Porém, forçados contra a parede, são capazes de agredir duramente o obstáculo com força total. Isso se aplica particularmente a Touro, a terra fixa, que nunca vai procurar conflitos, mas que é capaz de uma cólera e de uma força surpreendentes se for exageradamente provocado. Os signos de fogo tendem a vencer todos os obstáculos, a queimá-los ou a afugentá-los, com uma demonstração de força. Raramente exibem um comportamento que poderia ser chamado de diplomático. Um outro elemento muito importante para a gente olhar é o elemento do nosso ascendente, como ele explica aqui nesse trecho. O elemento ocupado pelo ascendente indicam as energias e qualidades principais com as quais estamos conscientemente sintonizados. Quando se está analisando um mapa em termos de equilíbrio dos elementos, o elemento dominante normalmente, mas não sempre, é aquele do signo ocupado pelo Sol. Os que vêm em segundo lugar em importância são os elementos dos signos ocupados pela Lua, pelo ascendente e por Marte. E além do elemento do ascendente, vale a pena você olhar o elemento onde está o planeta regente do ascendente, que a gente chama que é o regente do mapa. Inclusive o Stephen Arroyo também confirma isso aqui, dizendo: o elemento particular do regente do ascendente é de uma importância tão vital e tem um tal poder de sintonização na vida do indivíduo que sempre deveríamos considerar esse elemento como fortemente acentuado. Por exemplo, uma pessoa com Libra no ascendente e com Vênus em Câncer, mas sem quaisquer outros planetas em signos de água, seria fortemente influenciada pelo elemento água e expressaria claramente muitas das qualidades associadas ao elemento água. Em outras palavras, uma pessoa dessa seria poderosamente motivada por necessidades emocionais. Isso aconteceria mesmo se o Sol e a Lua, assim como o ascendente, estivessem em signos de ar. A focalização no elemento do regente do ascendente dá a percepção de um dos anseios fundamentais que motivam a pessoa. Os elementos que carecem de ênfase no mapa indicam domínios específicos de atividade na vida com os quais a pessoa não está em contato conscientemente. Resulta daí que esses elementos devem ser conscientemente cultivados e desenvolvidos para que a pessoa possa ter uma participação, mesmo que pequena, nesse campo de experiência, necessária para uma vida satisfeita e completa. E ao longo do livro ele deixa clara a importância o elemento do nosso Sol, que é o ponto mais importante do nosso mapa. O elemento do nosso signo do Sol é o combustível de que precisamos para nos sentirmos vivos. Ele é a fonte da nossa vitalidade básica, é a força que permite que efetuemos a nossa revitalização para podermos enfrentar as tensões e as exigências da vida cotidiana. O elemento do signo ocupado pelo Sol mostra muitas coisas, revela de onde você está vindo. Em outras palavras, mostra onde a sua consciência está enraizada, com qual reino de experiência você está sintonizado e de qual campo de atividade e existência você retira a sua força. O elemento do nosso signo do Sol revela a força interior básica que motiva tudo o que fazemos. Os signos de ar são motivados por seus conceitos intelectuais, os signos de água por seus anseios emocionais mais profundos, os signos de fogo por suas inspirações e aspirações, e os signos de terra por suas necessidades materiais. Se deixamos de recarregar a energia básica do nosso signo do Sol, assim como as energias indicadas pela colocação elemental do ascendente dos outros planetas, descobrimos que estamos entrando num esgotamento.
irritáveis e mais vulneráveis às perturbações físicas e psicológicas. Espero que essa leitura de hoje tenha te inspirado a buscar uma conexão mais profunda com o seu elemento dominante ou então equilibrar um pouco algum elemento que esteja em falta para você buscar as melhores formas de se revitalizar de acordo com a sua natureza. Compartilhe aqui nos comentários qual é o seu elemento dominante ou se você tem algum elemento em falta e você sente isso no seu dia a dia ou se existe alguma diferença entre o seu ascendente e o regente, por exemplo, e como isso se manifesta no seu cotidiano.